Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Oi, Marcilene, tudo bom? E aí? Hoje, Minuto Pegando no Pé, vamos falar do chulé. Abaixo de 12 graus em Floripa, vamos fazer uma ponte aérea para São Paulo para chamar a amiga Miriam Carvalho. Vamos ver onde está a Miriam. Hoje nós vamos falar sobre o chulé, vamos falar sobre faixa etárias, por que acontece, como cuidar. E aí, Miriam? Agora sim. Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Deixa eu Floripa, aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar que você Floripa está aí. 12 graus, quanto tá em São Paulo aí? Aqui tava 17, não sei se Aqui tá ainda bem tá ou se friozinho já hoje. caiu. Aqui tá aquela garoa assim que entra nos ossos, sabe? Bem Então nem assim. fala. Por isso que eu tô toda encapotadinha aqui dentro de casa, mas encapotadinha. Você chegou a ver aquele negocinho que eu te mandei pelo WhatsApp, não? Sobre o assunto de Vi, hoje, viu? tá tudo certo. O Então que tá bom. é, o que causa, tem cura, o que Aham. fazer para solucionar esse problema de odor nos pés. Hoje nós vamos falar com a Miriam Carvalho, em São Paulo, no Minuto Pegando no Pé. Chame o seu amigo que tem chulé para ver como é que ele pode solucionar o problema dele. E aí, Miriam, o que nós vamos começar hoje? Eu gostaria que você iniciasse o nosso bate-papo hoje. Eita, bom, então boa noite. Obrigada, Eliana, por me chamar mais uma vez. Bom, a gente vai falar sobre uma coisa muito temida, né? Que é o chulé. Então, uma coisa muito interessante para as pessoas que não sabem, né? Essa palavra chulé é de origem cigana, tá? Ó, Então a palavra era mais ou menos assim, chuli ou chulou. E o brasileiro tornou ela chulé, né? Então, o chulé, ele independe de sexo, de idade, né? É, se, se assim, como é que eu vou dizer? Se popularizou mais entre os homens, né? Porque os homens usam mais calçados fechados e meias. E isso lá nos anteriormente, né? Quando as mulheres isso. ficavam em casa, trabalhando em casa, os homens saíam para trabalhar. Então, por isso que se institucionalizou que o chulé era um problema dos homens. Mas não é. Nos tempos Então, modernos, infelizmente, mulheres também podem ter chulé. e vamos começar a falar numa cronologia, né, Miriam? Vamos falar dos bebês, né? Vamos começar por essa Isso, idade, né? isso. O Então, recém-nascido. isso. O que que acontece? Bebezinho pequenininho, muitas vezes a mamãe pega no pezinho dele e tem aquele cheirinho azedinho, né? Aquilo lá já é um chulezinho, tá? Em função como é que se fala? Da oleosidade natural da pele do bebê e aquele hábito, né, que as mamães têm, então, de colocar meinha, um macacão com pezinho. Então, a gente sempre acha que o bebê sente muito mais frio do que a gente,
né? Quando na realidade também o pessoal sempre pede, as enfermeiras sempre pedem, né? Nos berçários para que a gente não encapote muito, né? As crianças, porque eles também têm uma temperatura que se estabiliza, né? No meio ambiente que nem a gente. Mas enfim, o fato de você colocar meia, colocar macacãozinho, o bebê recém-nascido tem uma pele mais oleosa. Então, quando você oclui, né, tudo isso, com meia e macacãozinho, você causa um ambiente, né, propício já para começar a criar o chulezinho, né? Sem contar que geralmente o bebê perde aquela pele com que ele nasce, então o pezinho às vezes está descascando. Isso é um prato cheio para as bactérias, né? Que a gente já nasce com algumas bactérias e fungos e vírus na pele, e outras a gente vai adquirindo Que conforme a elas gente estão vai ali para nos evoluindo. proteger e não nos fazer Exato, mal, né? exato, exato. Mas acontece que elas se divertem nesse ambiente quente e úmido que é o pezinho do bebê também, né? Aí a gente já passa para a criançadinha, né? Já assim na fase escolar, em função de usar muito tênis. Hoje em dia praticamente todas as crianças vão para a escola de tênis. Então também o tênis é aquele tênis todos os dias, né? Troca-se de meia, às vezes nem sempre, às vezes até vai com a meia 2 vezes, né? Ou 3, né? Na semana com a mesma meia. Então, isso daí, o que acontece? A gente pode dizer que seria uma falta até de higiene, né? Porque você não está Sim. trocando a meia, a criança já ficou ali 4, 5, 6 horas com aquela meia, com aquele mesmo calçado no pé, e você vai fazendo isso de uma forma contínua, a transpiração, né, do pé, apesar de nós termos pouquíssimas glândulas sudoríparas na planta, né, na região plantar do pé, temos pouquíssimas, mas às vezes as poucas que temos trabalham de forma exacerbada, que existem crianças na faixa de 6, 7 anos que tiram o pé do tênis, dá para você torcer às vezes a meia, de tão ensopada que tá. Né? E muitas vezes essa meia não é de algodão, né, Miriam? Essa meia é muito mais sintética do que Exatamente. algodão, né? Exatamente, também tem isso, que a gente também daqui a pouquinho vai falar, né, sobre esse problema Vamos. dos calçados e das meias que contribuem para o chulezinho, né? Isso mesmo. No caso do adolescente, quem é que não tem, né, um adolescente chulezento em casa? Ou já teve, Né? né? Ou já Ou teve já um teve. adolescente chulesento em casa, assim, que você não pode abrir, você entra na sala, você já sente aquele cheiro de queijo gorgonzola. Eu adoro queijo gorgonzola, tá? Você sente aquele cheiro, né, de queijo, assim, queijo estragado, já que sai lá do quarto e vem. Por quê? Porque o adolescente, ele encasqueta com aquele tênis, e ele usa aquele tênis, se bobear, ele dorme com o tênis, ele vai na escola, ele vai na festa do amigo, ele viaja com aquele tênis. Enquanto o tênis não Sim. rasgar, a sola não criar um rombo, né, ele não deixa de usar o tênis. É porque tem o preferido, né? Tem o preferido, né? É o preferido, inclusive. Quanto mais porcalhado, melhor para ele, né? Exatamente. O problema é que o tênis é preferido, mas precisa ser limpo, higienizado, né? Em alguma hora da semana, em alguma hora do dia. Oi, Adriana, tudo bom? Bem-vinda à nossa live. Mas já um monte de outras pessoas que entraram e eu não consegui ainda ver todos os nomes. E o tênis precisa ser higienizado, precisa ser limpo, né? Que a gente também aí depois vamos dar, conforme a gente vai bater no papo, a gente vai explicar algumas formas de se fazer a higienização dos calçados, né? Então, assim, o adolescente, a maioria dos adolescentes tem esse problema do odor, né? Do mau odor do chulé, até porque, né? Naquela fase assim de entre 12 e 14 anos, assim, tem aqueles adolescentes que não são muito adeptos do chuveiro, né? Não gostam de tomar banho. Isso daí, toda casa tem um adolescente assim, que não gosta de tomar banho.
E então isso também, né, já é uma falta de higiene mesmo, e isso aí propicia, obviamente, né, o mau odor, porque aí você tem um acúmulo de bactérias, né, que vão se alimentar desse excesso de suor causado no pé. Isso daí, como é que eu vou dizer, essa deterioração que as bactérias fazem no excesso de suor, causa gases, né? Causa um gás, e esse gás é que acaba provocando esse mau odor. Provocando esse mau odor, né? E eu tenho uma curiosidade para falar para vocês, a questão da medicina germânica em relação ao suor excessivo e ao odor, né? Legal. Quando tem o suor excessivo, é porque a pessoa quer escapar de alguma situação. Isso nos remete lá atrás, na embriologia, lá na evolução da espécie, onde se precisava fugir, né? O predador precisava fugir da presa, né? E, aliás, a presa fugir do predador, né? E aí a pele fica mais escorregadia, né? Por isso que tem mais a exceção de exacerbada de suor ali nos pés, né? Na mão também. Tem gente que tem muito suor nas mãos também. É que tá sempre em situação de querer fugir, de fuga de alguma coisa, de um DHS que teve na vida, né? Ou seja, nessa fase. Mas o adolescente, principalmente os homens, né? Eles têm muito, porque também lá atrás tem a questão da marcação de território, né? Então, tem alguns animais que eles têm umas glândulas que eles servem para até protegê-los, né, de predadores, né? E nós não somos diferentes, porque se a gente veio daquela evolução da espécie, a gente também herdou isso, essa glândula. Então, essa glândula também, ela ajuda a exalar o odor para marcação de território, né? Eu vou marcar aqui, principalmente quando tem muito menino junto, e fica aquele cheiro, aquele odor, né? Quando estão todos reunidos jogando videogame, aí você sente aquele odor, né? Exalando. Característico. Assim. Exato, você pode ter certeza que eles estão ali marcando território, ou porque estão jogando videogame, ou porque estão disputando a menininha que está ali do lado, né? Eles exalam a menininha que está do lado, né? Mas exalam, né? Porque, peraí, eu vou, né? Porque também o odor tem a ver com a glândula também, tem a ver com os hormônios. A parte sexual, os hormônios, né? Dos meninos, né? Isso é mais na fase da adolescente, né? Isso, dos meninos e das meninas, né? Só que das meninas a gente não consegue sentir o cheiro, né? Mais dos meninos, né? É muito engraçado isso. Quando é animal, é macho, né? Quando é animal macho e fêmea, né? O macho sente o odor da fêmea e os meninos não sentem, mas elas usam os perfumes aí pra... Então, as meninas, por serem mais, como se fala, por serem mais vaidosas e tudo mais, acabam sempre se perfumando mais, né? Tomam mais banho, né? Mascara mais, até por uma série de outros, como se fala? De outros motivos, né? As meninas acabam camuflando, digamos assim, né? Mas o que eu queria falar, até quando você falou, mas é sensacional. Eu adoro quando você vem com essa sua visão da medicina germânica. Eu acho bárbaro. É importante, né? Não, porque é aquilo mesmo, né? Que nem você falou. Tá ligado à fuga, né? Então, assim, quando você entra num estado de atenção, você descarrega muita adrenalina no seu organismo. Porque é a adrenalina que faz você ficar em estado de alerta e sair correndo, né? E então, automaticamente, isso também mexe com todos os outros hormônios. Os hormônios todos fazem, principalmente na fase da adolescência, né? Que os hormônios estão todos borbulhando, estão se manifestando, né? Torna mais forte, né? Torna mais forte esses odores em função dessa alteração hormonal que o adolescente tem, né? Agora, uma coisa também e aí o adulto
No caso do adulto, né, a gente nem vai dizer da falta de higiene, né? Aí fica por conta de risco de cada um. Mas assim, no caso do adulto, a gente também pode levar em conta a parte hormonal. Porque se a pessoa tem hipotiroidismo, diabetes mellitus, se a pessoa for obesa, tá? A probabilidade dela ter uma sudorese maior na região plantar e às vezes até na palmar, né? Tem pessoas que transpiram na mão assim que parece que enfiou a mão debaixo da torneira, né? Sim. Se a pessoa tem esses tipos de... Como é que se fala? De patologias. Problemas metabólicos, né? Também. Né? Hipotiroidismo, diabetes mellitus e obesidade, ela realmente pode ter, como se fala? Um excesso de sudorese. E às vezes essa sudorese também ela causa, né, outros problemas além do chulé, né? Você pode desenvolver uma micose, tanto de unha como na pele do pé. Então você pode ter frieiras, né, que são as tinhas interdigitais. Aqui, né? E na interdigital aqui. Interdigital, exatamente, entre os dedinhos, e isso, beleza, bom ter um pezinho, sempre para explicar, unha, né? O meu ficou no consultório. Então ela pode também ter alergias, né? Determinadas alergias podem também vir a provocar, né, essa sudorese e eczemas, né? Alguns tipos de eczema também. Né? A sudorese pode estar acompanhada desses eczemas. Então, não é simplesmente só, né, a transpiração em si, e vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Às vezes você tem alguma outra patologia por trás dessa doença, né? Desse sintoma, vamos dizer que... Desses sintomas, isso. Avisando, né, o pessoal que está nos assistindo aí, que não é da área da saúde nem nada, né, que para os profissionais da área da saúde, vocês não têm chulé, vocês têm bromohidrose, tá certo? Isso. O nome científico. O nome científico do popular chulé é bromohidrose, tá? A gente também poderia estar falando... eu gostaria de falar um pouco da constituição do calçado, né? Se ele não tem boa qualidade, somente no adulto, às vezes o adulto chega falando assim, eu tô com chulé, e você vai olhar, sente, porque a gente fica muito próximo, né, do pé, a gente fica muito próximo. Aí a gente constata que às vezes não é odor fétido da pele, sim do calçado. Do calçado. Muitas vezes eu já atendi várias pessoas com odor do calçado, da cola, do calçado, da constituição, que muitas vezes não é de couro, é sintético, né? Aonde ele, para quem tem muito excesso de sudorese nos pés, o calçado sintético, ele fica muito mais úmido. Se a meia for sintética, ainda piora tudo. Então tem que ter muito cuidado assim na compra do calçado, na qualidade, né? Às vezes eu sei que tem muita gente que não tem condições, né? Mas o que a gente pode orientar? Pelo menos a meia seja de algodão e que se tem um excesso, que ela leve um par de meia para trocar na metade do período, ou seja, no início do período, né? Porque essa troca de meia é muito importante. Né? Aí você leva um saquinho, coloca a meia úmida ali, fecha para não ter odor na bolsa e coloca uma meia limpa. Também pode usar um lenço umedecido para limpar o pezinho. Sim, para fazer uma higienização, claro. Né? Para não ficar com aquele odor o dia todo. Lembrando que depois que usar o lencinho umedecido, usar o lencinho de papel para tirar todo o excesso dessa umidade, porque mesmo o lencinho umedecido cheiroso, dentro do calçado fechado, depois de algumas horas, vai facilitar o aparecimento das bactérias e o surgimento do famoso chulé.
né? Exato. Pegando essas... Uma coisa também que eu tenho notado bastante são aquelas pessoas que andam descalço dentro de casa, né? Sim. E aí vai ter que sair, vai e coloca o sapatinho e Aí sai de casa com o sapatinho. Aí o que a gente queria falar para vocês é que o chão, por é mais sujo. limpo que esteja, tem poeira, porque às vezes a gente vê poeira nos móveis, esse pó que está nos móveis, ele também está no chão. E você estando descalça dentro da sua casa, minha casa está limpa, mas ela tem poeira. Nessa poeira existe micro-organismo que, em contato com o suor da sua pele, mais o quentinho escurinho do seu sapato, vai piorar toda a situação. E o seu calçado por dentro vai ficar cheio sujo de bactérias. Vai ficar sujo, encardido. né? E aí você imagina todo meia... dia fazendo isso, né? Então, eu queria aproveitar esse seu gancho dos calçados, né? E falar que a gente deve evitar usar calçados sintéticos, né? Então, assim, calçado de borracha, calçado de plástico. Gente, eu sei que é moda, né? É assim, eu nunca aderi a esse tipo de moda, eu nunca gostei. Mesmo quando eu não era podóloga, eu nunca usei sapato de borracha ou sapato de plástico, porque ele transpira e ele me deixa o pé úmido, aquilo me incomoda. Eu gosto de estar sempre com o pé quente e seco, né? Quando a gente compra um sapato, às vezes a caixa do sapato é de couro ou é de pelica, mas a palmilha por dentro, ela é sintética. Ela é de uma napinha sintética. Gente, por incrível que pareça, essa napinha, essa palmilhinha que tem no sapato é capaz de causar um chulezinho aí. Talvez não tão intenso, mas sim, um chulezinho, uma coisa desagradável, né? Você vai, às vezes, num médico, alguma coisa, você tira o sapato e, como você tira o sapato, é que nem quando você tira a rolha de uma garrafa, né? O gás que tá lá dentro, ele sai. Então, você tira o pé do sapato, vem aquele odor assim, que até você fica sem graça, né? Ó, a Mas como Marcilene e a Elisete Carneiro estão falando que adoram andar descalço. Não tem nada demais andar descalço, demais, gente. mas Pode lave andar o pé descalço, é antes. até bom. Só que lave o pé ou O pé antes de pôr no sapato, claro. É básico, não tem problema gente. nenhum andar descalço. É até saudável, né? Saudável, super Só não é saudável. saudável andar descalço no piso gelado, no piso frio, né? Frio, porque, segundo a medicina chinesa, você acaba pegando energia perversa. Lembra que a vovó falava? Tira o pé do chão, menina, a friagem. Olha, cuidado com a friagem. Exatamente, É muito importante também, né? Então é legal também. Agora no inverno tem aquelas meinhas. Eu tenho uma aqui bem sujinha, vou mostrar para vocês. Ela tem isso, antiderrapante. Derrapante e aí dá para usar, entendeu? Aí você coloca uma meia e coloca essa para ficar o pé bem quentinho. Aí quando você pisa no chão, fica tranquilo. Não tem problema, não tem problema. É ótimo. Eu vou contar um segredo agora, que essa minha meia é a meia sujinha de ficar no chão aqui, olha, tá vendo? Tá vendo? De ficar andando o chão em casa. Tá sujo, a casa tá limpa, ó, olha aí o pó. Não adianta, a poluição que tem no ar, né, gente? Ela cai, não adianta, ela senta. E aí você anda lá e não lava o pé antes de pôr no sapato, né? Você vai deixando o sapato contaminado, né? Então, assim, gente, ó, sapato de borracha, sapato de plástico, sabe? Aquela marquinha famosa aí da vida que as menininhas adoram. Gente, como aquilo deixa o pé fedido. Nossa Senhora. Sapato de couro sintético, né? Sapatos que não são nem de couro, nem de pelica. Precisa tomar cuidado, tá? Tem os que são de EVA, né? Tem os que são de EVA. Gente, às vezes é melhor você usar uma sapatilha de pano
Isso no caso de pessoas que não têm nenhum problema de saúde, que pode usar uma sapatilha desse tipo, tá? Por exemplo, não é recomendado para diabéticos, né? Não é recomendado para pessoas Isso. idosas, tá? Esse tipo de calçado. Porque não dá firmeza pro andar, tá? Mas Isso. assim, você pode às vezes usar um sapatinho de tecido, né? Tipo uma alpargatinha, que tem um solado mais grosso. Pelo amor de Deus, gente, não me vem com aquela moleca. Aquilo é dos infernos. Então. Não, gente, ó, tem E que tomar tem que ser cuidado, porque tem que assim, ser né? tem que ter O um solado. salto, né? Tem que ter um O solado salto. que proteja, né, o seu contato do pé com o chão. Tá? Eu sei do caso de uma pessoa de idade que adorava usar essa moleca. Tá? E é uma marca, essa marca, né, essa palavra moleca é uma marca de calçados, acho que todo mundo conhece no Brasil inteiro, pelo menos acho que São Paulo, Rio Grande, aí no Sul, o pessoal deve conhecer. E ela só gostava de usar essa, só que ela gostava de usar a mais fininha que a fábrica fabricava. Tipo aquela assim, sabe? A economia da economia. Então era mais Uhum. baratinha. Então ela usava porque era confortável, baratinha. E um dia ela andando na rua, ela pisou numa pedra pontuda e aquilo varou a sola, porque a sola era um papel, né? Aquilo varou a sola do calçado e entrou na planta do pé dela, tá? Então precisa tomar muito cuidado para não ter nenhum tipo de lesão no calçado. Então quando eu falo alpargata, procurem comprar aquelas alpargatas que tem o solado mais grosso, né? Mas também um solado mais anatômico que dê para vocês fazerem o Uhum. jogo do caminhar, Isso. para não andar com o pé duro, reto, que nem um robô, né? É, sempre que possível, né, não repita o calçado 2 dias seguidos. Então, uma dica legal para você não ter chulé, o sapato fechado. Isso serve para sandália também, tá, gente? A sandália não deixa o seu pé com cheiro, mas pega uma sandália que você não higienizou, guarda ela, pega 3, 4 dias depois, você vai ver que ela tá com cheiro de chulé na palmilha por dentro, tá? Onde você põe o pé. É. O negócio é trevoso, como diz outro. Impregna, gente, impregna. O Sim. chulé, gente, é igual suor. Que é um suor, mas estou dizendo, igual o suor das axilas, é a mesma coisa. Né? Sabe, o pessoal aí que, por acaso, pega ônibus ou metrô cheio de manhã, antes da pandemia, né? Porque agora a gente está evitando ao máximo, antes da pandemia, quem já não pegou o cara lá com o bração esticado assim, 6 horas da manhã, parece que faz 5 dias que ele não tomou banho, porque o cara toma banho, mas usa a mesma camisa, né? A semana inteira. Então impregna na roupa. Ainda para ajudar, bota um desodorantezinho axé em cima, que é pra, né, ficar bem perfumado. Mesma coisa o sapato, gente. Mesma coisa o sapato. É igual, tá? É igualzinho, é suor do mesmo jeito. Então, assim, dica para você não ter problema de odor, mau cheiro nos seus calçados, seja sapato fechado, seja sandália. Primeiro de todos, não, se possível, porque como disse a Eli agora há pouco, né, a gente sabe que algumas pessoas não são passíveis de comprar 2 pares de sapato, né? Às vezes a pessoa tem um sapatinho para usar em casa, outro para ir para trabalhar. É a realidade do nosso país, né? Mas, se possível, não usar o calçado 2 vezes seguidas. Então, foi trabalhar hoje com o seu sapato lindo, maravilhoso, chegou em casa à noite, vamos fazer a higienização. Como você vai fazer a higienização? Você vai usar o famoso álcool 70, que agora está na moda, todo mundo tem em casa, né? Você pega o álcool 70. Se for líquido, dá umas 3 borrifadas lá dentro da caixa. Gente, caixa é onde o pé entra dentro do calçado, tá? É o nome técnico daquilo, é caixa. Então, vocês esborrifem, né, o álcool 70 lá dentro, ou esborrifa num pano, tá? Num pano, um pano macio, um pano de algodão, esborrifa bem no pano. Não precisa encharcar, não precisa torcer o pano, tá?
O pano úmido passa por todo dentro do calçado, na parte de cima, onde fica o peito do pé, né? Na parte de baixo, onde fica a planta do pé. Limpa e deixa lá do lado, né? No chão do seu quarto, no chão do seu closet. Não precisa pendurar na janela, não precisa fazer, como é que fala? Ficar 3 dias pendurado na janela, tomando sol, nada disso. Basta arejar, gente. Basta arejar o calçado, tá? Então, se você tiver 2, ele ficando 24 horas sem usar, você já consegue usar ele no outro dia. Então, você usa hoje um, amanhã outro, depois de amanhã você vai usar aquele primeiro que você acabou, higienizou quando você chegou em casa. Essa é uma das maneiras de você higienizar o calçado, com álcool 70, líquido. A outra forma é você usar lisoforme. Né? Antes eu falava para os meus clientes, comprem o lisoforme na farmácia, aquele lisoforme que né, vem com a bombinha assim que você espirra. Por que comprar aquele da farmácia? Mas ele é mais caro. É mais caro, gente, mas ele já vem na diluição correta. Então não tem perigo de queimar o seu pé. Porque se você faz... É assim, se o lisoforme é 1%, mata tudo, a 2%, meu Deus, nunca mais os bichos vão passar no sapato. Não, criatura, não é isso. Tá? O que acontece é que se for muito forte, depois que você usando o calçado, aquilo pode causar uma queimadura na sua pele. Tá? Uma queimadura de que forma? Vai começar a aparecer uma série de bolhas no seu bolinhas miúdas na plantar, né? Ou nas laterais do seu pé, aquilo vai começar a coçar, arder, é uma queimadura, tá? Porque é muito forte. Então você usa como se fala? Usa o lisoforme que já vem preparado. E agora, com essa história da pandemia, a gente tem mais, como se fala, mais facilidade, né, de adquirir esse produto. Inclusive tem uns agora que são em aerosol, eu achei sensacional. Né, super prático. Parece uma bisnaga de SBP, né, de Rodiazol, igualzinho. Aquilo é prático, é bacana, não pega grandes espaços, né, no seu armário de produtos e tudo mais. Higieniza com o lisoforme dentro do calçado, deixa ele lá 24 horas quietinho no chãozinho do seu quarto, do seu closet, da sua área de serviço. Dali 24 horas... você pode usar ele novamente. Né? No dia seguinte, 48, no dia seguinte não, no outro só. Então, higienizou calçado, você pode jogar esse lisoforme nas suas sandálias, como eu disse, para também fazer a limpeza da palmilha das sandálias, tá? Do sapatinho aberto. Pode fazer isso no sapato de criança, pode, deve, né? Senão vocês vão ter que fazer o método que a minha mãe fazia com os meus irmãos. Pega o tênis e enfia dentro do balde com água e sabão, 3 dias lá de molho, porque senão não é Cristo que aguente. Na minha época, tinha o que chute dos meninos, que aquilo eles ficavam o dia inteiro, aí ninguém aguentava à noite o cheiro, mesmo que tomasse banho, aquilo não limpava, não saía. Tinha que dormir do lado de fora da casa. E as meninas usavam o conga, que era branquinho, para educação física. Aquele ficava de molho no sabão em pó 3 dias para poder tirar as pisadas das amigas. Tá de tênis novo, deixa eu pinar seu pé. Batizar Mas assim, né? E a gente também tinha um pouco de odor, porque aquele também era borracha, né? Era feito de borracha e tecido, lona, né? E lona, né? Muito grossa. E aí a gente usava, tinha o vermelho, tinha o azul e tinha o branco. Acho que as 3 cores, né? E aí na educação física ia estamos dedurando nossas idades. Estamos dedurando nossas idades. Vamos mudar de assunto. É tudo experiência. Nós somos experientes. Tem gente que não sabe nem riscar um fósforo hoje em dia. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Bom, aí, eu quero dar uma dica bem legal para quem tá com problema de chulé, né? De bromidrose. O sabonete de Amamelis é ótimo para usar no banho. O sabonete de argila verde é ótimo, tá?
E eu gostaria, aproveitar que está nessa onda de álcool, né, para limpar as mãos, né? E eu quero dar uma receita para vocês, bem facinho em casa, para vocês higienizarem o calçado de vocês e ficar com um cheirinho mais gostoso, né? Oi, Porque Ezequiel, bem-vindo! é, alguns produtos desses que a Miriam citou, eles são muito fortes, tem pessoas que são alérgicas, né? Então, tem um óleo essencial que hoje em dia ele é muito famoso e a maioria das pessoas tem em casa, que é o óleo essencial de melaleuca, que o nome científico é o tea tree, né? É um óleo australiano e o pessoal usa muito para micose de unha, né? Na podologia, os podólogos indicam bastante esse óleo. Então, a quem quiser, anota aí a receita para 100 ml, tá? Aí vocês compram um borrifador de 100 ml, aí vamos lá. 80 ml de água destilada, 20 ml de álcool 70% e 25 gotas de óleo essencial de melaleuca. Esse óleo de melaleuca pode ser substituído por qualquer outro óleo que vocês tiverem na Cravo, que casa é de vocês, de gostoso, cravo, né, canela, tomilho, canela, milho, óleo essencial que tem, orégano. mas é que a maioria tem o De de melaleuca. melaleuca, É mais fácil, é mais acessível. mais Gente, fácil, só frisando, tem que ser óleo essencial. Para o essencial. pessoal que está nos assistindo e que não é da área da saúde, não pode ser Isso, essência. A essência tem o isso, cheiro, mas ela não tem o poder medicinal, digamos assim, tá? isso. Tem que ser óleo essencial, tá? O óleo essencial tem propriedades que combatem fungos, bactérias, vírus, tá? Cada óleo tem a sua Sua propriedade, a sua função. função, mas tem que ser óleo essencial, não pode ser essência, tá? Para as mulheres que gostam de um cheirinho mais gostoso também, porque eu sei que tem pessoas que não gostam muito do cheiro da melaleuca, é o de gerânio, é ótimo também, tem Sim. um perfume maravilhoso, né? Dá até para usar como perfume também, o óleo Lembra de rosas, né? Lembra essencial. rosas. Lembra Lembra rosa, é bastante uma rosas. delícia, né? Então, aí vocês borrifam dentro do calçado e depois passa ali o papel toalha, eu gosto muito de usar porque aí já vai para o lixinho, Isso, ou um pano que exatamente. vocês têm ali para fazer limpeza, um pano limpo, né? E passa Isso. no calçado. E por fora, sempre lembrar também de higienizar. Nunca guardem calçados que vocês chegam da rua em lugar sapateiras, porque tá úmido, vai mofar tudo, vai ficar com problema, né? Às vezes, agora no inverno, esse tempo úmido, os calçados que ficaram guardados lá, sempre antes de usar, tem que higienizar botas, porque aqui nessa parte aqui do calçado, onde os dedos se encaixam, Já sempre vamos fica repetir a com bolor receita, ali. Terezinha. Ah, tá. Terezinha está pedindo Sempre para fica você com. repetir. Eu vou repetir depois. No final, eu repito. Fica ali, ó, o bolor fica todinho ali no calçado. Então às vezes tem que usar até alguma coisa mais pontudinha para acessar aquela região do calçado, né? Então, daqui a pouquinho eu repito a receita. A receitinha do higienizante com óleo essencial. Gente, fora isso, existem alguns desodorantes Isso. pédicos aí na praça, tá? Que vocês podem, inclusive, depois que fez toda essa higienização do calçado, vocês podem, antes de calçar o sapato para ir trabalhar, passear, seja onde for, você pode estar usando no seu pé esse desodorante, tá? Isso. E tranquilo, mas isso não impede de você fazer a higienização do calçado, tá certo? Então você pode usar, minha podóloga me indicou usar X coisas, pode usar, não tem problema, mas a higienização do calçado é obrigatória. Em tempos de pandemia, uma coisa que entrou na rotina aqui de casa, pelo menos, é lavar todo. Primeiro tira o calçado na porta, do lado de fora da porta. Depois já vai com o calçado até a lavanderia e já pega e já lava a sola do calçado. Tem uma escovinha só para lavar a sola de calçado com água e sabão, tá?
eu lavo a sola do calçado, enxugo tem um paninho só para enxugar a sola do calçado, né? E deixo ele lá na lavanderia. Quando eu vou sair, eu pego, calço. Se eu sair 10 vezes e entrar 10 vezes, eu faço isso as 10 vezes, gente. Tá se E criando daqui para hábitos frente, novos, né? E isso, e aí que eu ia falar. Na Europa o pessoal tem costume de ter um chinelinho ali na porta, Na né? Então beira da todo mundo porta que para entrar para chega dentro. retira o sapato. Eles têm uma Isso. grade assim que é tipo uma É uma sapateira aberta que calçadeira, fica isso. É bem uma... na porta. Aí eles Isso, colocam os calçados ali e já pega um chinelinho de ficar em casa e usa aquele chinelinho, visita todo. isso. E Aqui no aqui em Brasil, Floripa, as aqui pessoas no estão Brasil está adotando começando. Isso. essas, Aqui em São Paulo também. essas Essas coisas. Eu achei medidas. muito interessante, né? Porque aí eu aqui em casa, a gente quando entra, a gente deixa o calçado lá fora Tá do lado também. A de gente tem fora. uma área ali, a gente deixa ali e já coloca o É chinelinho para entrar para aquilo. dentro. É aquilo, né? A males que vem para bem. Então É, a gente vai acabar adquirindo hábitos novos, né? hábitos novos, né, em função disso, e a gente vai ter algumas coisas que a gente vai deixar de usar, graças a Deus a máscara, né, porque ficar o dia inteiro de máscara, que nem a gente que já trabalha de máscara, agora a gente fica de Uhum. máscara da hora que acorda até a hora que dorme, praticamente. Bem complicado, Então, tá mesmo. então assim, alguns vão embora, quando terminar tudo isso, alguns vão embora, que é o uso da máscara. Mas acredito até que a máscara, para determinadas coisas, a máscara também vai acabar se perpetuando, né? Mas o hábito que o brasileiro não tem de tirar o calçado fora de casa, de não entrar dentro das casas com o calçado, eu acho que muita gente vai aderir essa forma, né, de transitar agora da rua para dentro de casa, não usando o sapato da rua dentro de casa. Eu acho muito bom, porque você deixa muita fora que sujeira lá fora, né? muitos anos atrás o doutor Bactéria sempre alertou todo mundo das É, sujeiras do calçado dentro de casa, mas né? Ele sabe já como é que é, falava, né? né? Ele com aquele algodãozinho dele lá, pegava, passava no calçado, ia lá no laboratório, já E proliferava um monte de analisava. bactéria, analisava O tudo, e a pessoa negócio ria, muitas pessoas riam dele, né? Ai, que exagero! é, Mas toda aquela sujeira da rua fica vem para dentro da sua casa. na sua casa, né? Quem tem Então, animal de estimação também em casa, dentro de tem casa, também. o animal tá limpinho, mas o pelinho do seu Ah cachorrinho, lá. muitas vezes, tem ali umas bactérias que são dele, que pode passar pro seu pezinho. E E pode até te essas causar uma micose. bactériazinhas dentro do seu calçado também vão dar cheirinho no seu pé. Podem dar Isso, vão te causar micose uma no seu pé, micose, né? né? Uma série de coisas. A gente sabe Voltando, que a micose também tem micose de animal que passa para sim, a sim, unha, né? Do tem ser humano, fungo, né? tem fungo de plantas que contaminam o ser É, humano, né? Mas tem voltando lá bastante para coisa. nossas orientações de como não ter mais chulé, então vamos agora falar um pouco das meias, como a Eli mesmo falou, né? Uhum. Meia sintética. Então, às vezes, você vai comprar meia e a meia tem lá 80% algodão, 20% elastano. Ou 50% algodão, 50% poliéster. Então, todo tipo de meia. As meias de nylon femininas, né? Todas as meias que forem sintéticas, elas vão. Não estou dizendo que você vai usar meia Potencializar, né? sintética e vai ter o chulé, mas elas são um grande potencializador do chulezinho, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente compra aquelas meias para criança pequena, tão lindas, com umas estampas maravilhosas. Normalmente aquelas meias, elas têm fio sintético, né? E isso acaba fazendo com que o pé transpire mais e automaticamente você acaba desenvolvendo um chulezinho, né? Hoje em dia existem algumas meias especiais que são feitas para pessoas que têm diabetes, que têm neuropatias, né? Então, a pessoa que tem uma neuropatia, para quem não é da área da saúde e está nos vendo,
ela tem neuropatia nas extremidades, então nas mãos, nos pés. Então ela pisa em qualquer coisa, ela não sente nada. Ela pode enfiar um prego na planta do pé e ela não vai sentir. Então você tem uma meia especial que não vai causar nenhum ferimento. Por ela ter essa patologia, ela tem uma irrigação sanguínea nos pés comprometida, né? Então, existem já no mercado meias de algodão, por exemplo, meias sociais de algodão para Existe. homem. São finíssimas. Você olha, você nunca vai dizer que aquela meia é de 100% de algodão, entendeu? Então, assim, é bem interessante vocês começarem a atentar para esses pequenos detalhes, né? São meias caras? São meias caras, mas eu vou dizer para vocês, eu não tenho nenhum problema nos meus pés, graças a Deus. Não tenho nenhuma patologia que comprometa os meus pés também, graças a Deus. Mas eu já faço uso no meu dia a dia dessas meias, tá? Próprias para diabéticos ou pessoas com algum outro tipo de patologia nos pés, no meu dia a dia. Eu só trabalho com esse tipo de meia. Eu só vou trabalhar, fazer meus atendimentos calçando esse tipo de meia. Além de elas serem mais confortáveis, o pé não fica abafado, né? Porque nós podólogos somos obrigados a trabalhar com calçados totalmente fechados. Então seria o tênis ou bota, né? Que cubram o peito do pé. Como qualquer profissional da área da beleza, apesar que eu tenho certeza que vocês vão em salão de beleza, está todo mundo lá com um sapatinho lindo, mas é obrigatório. Sandália. Todo mundo que trabalha com pérfuro cortante é obrigado a trabalhar com calçado que cubra o peito do pé, tá? Então, é claro, aqui no Brasil, tirando o pessoal da enfermagem que segue um pouco mais à risca isso daí, né? E alguns podólogos que seguem, na área da beleza, o pessoal gosta mesmo de beleza, não faz mal que caia a agulha fincando no peito do pé, né? No dorso do pé, que eles não estão nem aí. Então, já que a gente é obrigado a trabalhar com calçado extremamente fechado, então nada melhor do que você trabalhar pelo menos com uma meia adequada e confortável, né? Porque isso também vai te trazer conforto para você ficar andando de um lado para o outro, até para você dirigir, gente. Não é besteira, faz diferença sim, tá? E não é pelo valor, né, Miriam? A gente tem que parar, o brasileiro tem que parar de olhar as coisas como cara e como investimento na saúde, né? A gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que pode. Eu sei, mas assim, é uma prevenção, né? É prevenção, sim, porque o que você não gasta coisas. com você gasta depois com medicamento, com algumas outras coisas que são muito mais caras, né? E às vezes, mesmo assim, não tem condições, né? Então a gente tem que começar a olhar como investimento de saúde, né? E não por luxo ou por marca ou por, entendeu? Por outra coisa. Não, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, gente, assim, para não termos esse problema de chulé em casa, ou com a gente, ou com seus filhos, ou maridos, né? O básico do básico antes de mais nada, óbvio, é ter uma boa higiene. A outra dica, saiu do banho, se enxugou, pega o secador de cabelos, no médio, coloca mais ou menos assim na altura do seu joelho e bate, né, assim, bate o ar morno nos pés, assim, com os dedos assim entreabertos e bate assim passa o secador, vocês vão ver que o dedo fica muito mais sequinho, porque a toalha, a gente só lembra de secar o pé porque já se secou todinha, né? Então a toalha já chega lá embaixo pingando. Então o vão dos dedos, né, os interdígitos vão ficar úmidos. Ficou úmido, bem. É um prato cheio para dar uma tínia, né? Ou uma frieira, vulgarmente chamada, né? Então, seca bem com esse ar frio, nunca com o ar do secador quente, gente.
até porque às vezes tem pessoas diabéticas nos assistindo aí, e aí elas têm a sensibilidade já mais comprometida e podem ocasionar uma lesão. Tem Tá? uma dica também que dá para fazer, eu peguei um papelzinho aqui, mas só para ilustrar. Sim, A claro. maneira de secar o pé, que também Isso. dá para fazer com trouxinha de papel, sabe? Aquela que as manicure colocam para pintar unha. Então a gente faz Isso. assim, ó, a gente não esfrega o papel ali, guardanapo, papel toalha, que é melhor, tá? A gente abraça assim o dedo, ó, abraça todos os dedinhos, aí abraça outro lado e assim vai secando um por um. Porque Isso esse aqui tá mesmo. juntinho, tá? Mas o jeito certo de secar o pé é assim com papel, tá? É abraçando cada dedinho, que aí você consegue tirar todo o resíduo de A acúmulo de água ali, umidade. a umidade. E o outro que a Miriam falou, secador de cabelo ainda é o Cabelo. melhor, porque tem gente que não alcança o pé, né? Principalmente os Isso. idosos não alcançam. Isso Então, mesmo. dá para fazer esse tipo. Mas você que não precisa usar o secador ou não tem, pode também pedir para uma ajuda, né, da família para fazer esse tipo de procedimento para você, né? Isso também é Ó, legal. a gente tem só mais 10 minutos de live, né? Porque é o Tá, que o Instagram nos dá. então vou passar a receita de novo. Peraí. Então passa você a receita e depois eu vou recapitular as Isso. formulazinhas para não ter chulé. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Já me falaram, posso passar vinagre dentro do calçado? Diz que é bom para tirar. Não, gente. O vinagre ele é realmente um excelente bactericida, tá certo? Tem gente que usa até na parede para tirar bolor. Um vinagre próprio para fazer limpeza residencial nos mercados, tá? Mas não faça isso dentro do calçado. Você passa o vinagre, ele seca, a hora que você calçar, o suor vai acontecer e aquele vinagre pode vir a queimar a planta do seu pé, tá? Agora a Eli vai repetir a receitinha do higienizante de calçado e depois eu vou então repetir os passinhos para evitar o chulé, tá bom? Então Vai vamos lá, lá, Eli. gente. 100 ml, tá? No borrifador. 80 ml de água destilada, tá? Você encontra água destilada em farmácia ou loja de cosméticos. 20 ml de álcool 70% e 25 gotas do óleo essencial da sua preferência. Geralmente as pessoas têm em casa melaleuca, o tea tree, ok? Isso. E aí a gente até comentou, pode ser melaleuca, pode ser óleo essencial de cravo, óleo essencial de canela, orégano, Gerânio. gerânio, mas melaleuca, orégano, canela, cravo, tá, gente? Esses óleos, eles têm caráter fungicida, bactericida, virucida, uns mais que os outros, serve para fungo, outros mais para vírus, mas de uma forma geral eles são bem higienizantes, tá? Lembrei aqui agora, óleo essencial de hortelã, pimenta, tomilho, ó, a Adriana Gibotti está dando uma lembrança aqui. Obrigada, Adri. O tomilho também, ele é super bactericida, fungicida, né? Higienizante. Então você pode também usar o hortelã, pimenta, tá? Para deixar fresquinho. Eucalipto, glóbulos também é um excelente higienizante, tá? Vou repetir aqui agora rapidinho, então, as dicas para você não ter chulé. Não usar sapatos. A validade da misturinha, como você está É 100 usando ml, água gente. usa É 100 rápido, mas assim, ml. é É pouquinho. Mas, rapidinho, é pouquinho. 30 mas dias como ali, você fez em é, casa, é teu. e Entendeu? outra coisa, você 30 está dias usando ali, água 2 meses. destilada. Você está usando água destilada e está usando álcool 70 e mais o óleo essencial, que eu fiz questão de dizer, é óleo essencial, não é essência. Ele tem uma duração bastante longa. Dica para duração de produto manipulado em casa. Você vai pegar a sua água destilada, o seu álcool 70 e vai ver no frasco a validade de cada um, tá? Vale sempre a validade maior.
Foi isso que eu Isso. aprendi. E eu estou passando para É isso vocês. mesmo. Tá bom? E aí pega uma etiquetinha e E coloca lá, coloca né? lá, válido Etiqueta, até o que dia que X. tem, né? Os componentes que tem, para que é, Isso. tá? Porque se É, você isso tiver se você for criança em usar em casa, consulta. É, é. e isso se você Isso eu também tô for dando para as fazer essa pessoas misturinha. que tem em casa, né? Em É. casa, é para usar em casa. Porque se você for usar isso no seu consultório, né? Porque a gente tem alguns podólogos aqui nos assistindo, se você for usar isso no seu consultório, é mais complicado, né? É. Então, assim, no consultório, você não precisa higienizar o calçado do cliente, até porque já existe equipamentos hoje em dia, né? Para você higienizar calçados à base de lâmpada ultravioleta. Então, um outro é uma higienização também, tá? Só que é um equipamento, ele já tem um custo mais alto, né? Então, mas do consultório você vai fazer uso disso daí. Então, gente, vamos combater o chulé de que forma? Evitar, se possível, né, o uso periódico do mesmo sapato. Ou seja, usou o sapato hoje, chegou em casa, higienizou, ou com essa misturinha que a Eli deu, ou com álcool 70 puro, ou com lisoforme em spray, aerosol, que hoje em dia a gente acha fácil em todo lugar, Ou tá? qualquer outro produto Ou específico qualquer para outro isso. produto para higienização, tá? De superfície, então você pode passar no calçado. Que mais? Vai deixar o Ah, calçado lá 48 horas, né? Então, pelo menos você vai ter que ter dois calçados para não usar o mesmo calçado todo dia. Isso vale para o tênis da criançada, tá? E vale até para sandália, como eu falei, a higienização, tá? Não usar troca da sapato meia sintético. 2 vezes por dia, né? Em casos Vou chegar graves. lá, vou chegar lá. Troca então do calçado dia sim, dia não. Não usar sapatos de produto sintético, né? Borracha, plástico e que não e esses produtos que imitam couro, mas não são couro, né? Quando você compra um sapato, mesmo que ele seja de couro, tente ver se a palmilhinha que está dentro é revestida também de couro ou de pelica. Porque se for de produto sintético, vai dar chulé também. Já ouvi gente falando que comprou sapato de cromo alemão que dá chulé, tá? Aí, se for o caso, é melhor levar na sapataria, mandar arrancar aquela palmilhinha e colocar outra. Como disse a Eli, as meias, tá? Vamos pegar as meias sintéticas e vamos, na medida do possível, começar a trocá-las por meias de algodão. Meias também não devem ser usadas 2 vezes, 3 vezes seguidas, meia é uma por dia. Se você tem uma sudorese muito intensa, né, nos seus pés, e tem que usar meia para trabalhar, principalmente, leve com você uma meia para muda no meio do dia, né? Então sai de casa às 8 horas da manhã, lá pelas 1, 2 horas da tarde, 13, 14 horas, vá até o toalete da empresa e troque o seu par de meia. Isso ajuda bastante, né? A controlar a umidade do calçado e, consequentemente, o odor. Seque os pés, os interdígitos, os vão dos dedos, com ou papel, como ele ensinou, né? O papel absorvente, que pode ser papel higiênico, lenço de papel, papel toalha. Seque sem esfregar, gente, só abraçando o dedo com o papel, os dedos com o papel. Ou com o secador de cabelo, né? O secador de cabelo no morno ou no frio. Não é um procedimento muito recomendado para pessoas com diabetes, tá? Para diabéticos, necessariamente tem que ser com vento frio. Não pode ser com vento quente. E a altura do secador é mais ou menos aqui da altura do seu joelho. Né? Você põe o secador mais ou menos na altura do seu joelho e mira seu pé lá e dá umas 2, 3 batidinhas que ele já secou. Posso usar talco, aqueles Baruel da vida, Granada da vida? Pode, Miriam tá gente. falando que falta 24 segundos. Então, tá? E que mais? Eu acho que é só isso, né? E a É, higiene, né, tá gente? bom. O banho todos os dias,
Tá bom? Gente, Lembrando sabonete de amamelis e sabonete de argila verde, que é uma ótima dica para você higienizar seus pezinhos. Miriam, gente, obrigada por essa eu que live. Tudo de bom. agradeço as